Shalom, queridos, Neuquismar Marcelo, trazendo mais uma aula bíblica, teológica, de forma simples, de forma descomplicada, para o seu entendimento, para a sua compreensão das revelações da Escritura Sagrada e da teologia cristã. Preste atenção, no vídeo que eu fiz anterior, não foi uma aula foi um vídeo mesmo, e foi bem teológico, ou seja, eu não expus muito os textos bíblicos, fui bem mais teológico e não muito didático. Eu falei nesse vídeo sobre o plano de Deus com a humanidade, que Deus não mudou de plano, que nós não vamos morar eternamente nos céus, que não é a morada eterna dos cristãos, não é nos céus. Falei sobre a Nova Jerusalém, dei ali uma pincelada a respeito de novo céu e nova terra. E como de costume, eu gosto de trazer um conteúdo desse mais teológico no início e trazer essa introdução para você entender sobre algo que a gente vai falar futuramente de forma mais profunda. Então eu trouxe esse vídeo teológico com essa base para você entender sobre esse assunto, mas hoje eu gostaria de falar sobre o mesmo assunto, só que é uma aula bíblica bem profunda, aula bíblica teológica, né? Mas só que aqui é bem mais didática e eu vou trazer os textos bíblicos, vou comentar eles com vocês aqui. É uma aula que vai ser bem maior e eu gostaria que você prestasse bastante atenção para não perder nada do que eu vou trazer para você aqui, porque é muito importante. Eu, como teólogo, costumo dizer o seguinte, que nenhum cristão deveria não saber esse conteúdo. Todo cristão deveria ter esse entendimento, conhecer esse conteúdo, ok? Todo cristão precisa ter isso como base da sua fé, porque isso é muito fundamental. Então o texto que vamos utilizar como base do nosso estudo é Gênesis capítulo 1, versos de 26 ao versículo 28, que diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Nesse texto aqui, nós vemos Deus ele projetando, ok? Pai, o Filho e o Espírito Santo ali combinando, projetando ali a criação do ser humano. No versículo 26, no versículo 27 a gente vê a execução que diz: e criou o Senhor homem e mulher, os criou. E no versículo 28 a gente vê o destaque do propósito pelo qual a humanidade seria então criada. Então preste bastante atenção nisso aqui. Em Gênesis, no capítulo 1, nós temos o relato da criação. Em Gênesis, no capítulo 2, nós temos o relato da formação. E em Gênesis, no capítulo 3, nós temos o relato da queda da humanidade. Então, o texto que nós acabamos de ler, de fazer leitura, que é Gênesis capítulo 1, versos de 26 a 28, ele relata o plano e a execução da criação humana. Mas preste atenção nisso aqui. Mais do que projetar e criar o ser humano, o Senhor também revelou a sua missão, como vemos no versículo de número 28. Então, após abençoá-lo, ele descreve ali o propósito do ser humano ao ser criado e abençoado ali pelo Senhor. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar de forma profunda, teológica e bíblica, o plano de Deus com a humanidade. Eu gostaria de falar com você de forma didática, de forma completa, trazendo os textos bíblicos durante toda a aula, sempre com base bíblica e teológica, para você entender, de fato, o plano de Deus com a humanidade, certo? O primeiro tópico que eu gostaria... Aliás, antes de falar isso, eu vou descrever aqui o que eu vou falar durante a aula para você ficar ligado aí. Com base nesse tema, o plano de Deus com a humanidade, eu vou trabalhar com você 3 tópicos que são fundamentais, que são eles: o propósito, a queda e a redenção. Propósito,
queda e redenção. Dentro desses 3 tópicos, para ficar bem didática, bem pedagógica a aula, a gente vai trabalhar 2 pontos em cada tópico para ficar bem didático mesmo, ok? Primeiro ponto, como já mencionado, é o propósito da criação. Primeiro ponto, a criação. Como podemos ver no versículo de número 28, o propósito de Deus ao criar o ser humano era que este, como casal, né, Adão e Eva, na pessoa pela qual o Senhor escolheu ali de Adão, primeiro, né? Adão e Eva foram criados em um só corpo, só que depois é que eles foram, porque no versículo 27, se você observar, ela vai estar dizendo que Deus criou o homem e a mulher e os abençoou no plural. No capítulo 5, lá, quando vai falar da genealogia de Adão, vai dizer que Deus criou homem e mulher e os abençoou, plural também. No entanto, lhe chamou de Adão, no singular, porque a mulher e o homem estavam em um só corpo. Mas voltando aqui, no capítulo 2, no versículo 7, Deus cria, ele forma o homem, e no versículo 22, ele vai ali trazer a formação da mulher, algo que eu vou falar no próximo ponto. Só para você entender que eles foram criados em um mesmo corpo e depois eles foram formados, cada um com o seu próprio corpo, certo? Então preste atenção nisso aqui. A imagem conforme a semelhança de Deus foi a maneira com que eles foram criados, né? Que o ser humano foi criado, né? E o plano e o propósito da vida desse ser humano, em Gênesis capítulo 1, verso de 27 a 28, que a gente vê que foi um propósito poderoso, um propósito específico. Aqui nós vemos então o relato da criação. E nós temos então essa forma, essa maneira de ver a criação divina de uma forma maravilhosa, onde o Senhor cria o ser humano a partir do pó da terra. Mas em segundo ponto, eu já até dei aqui uma introdução, o segundo ponto é a formação. Primeiro é a criação, segundo ponto é a formação. No capítulo 2 de 7 fala da formação do homem, no versículo 22 de Gênesis 2, a formação da mulher. A Bíblia diz então o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser então alma vivente, ok? Antes de falar da mulher, presta atenção nisso aqui. O que é o ser humano, homem e mulher? O que é ali o ser humano? O ser humano ele é espírito, ok? Ele é corpo e ele tornou-se alma. O fôlego de vida que o Senhor soprou no corpo humano, na matéria, para trazer-lhe vida na matéria, era o espírito humano. O espírito estava dentro de Deus, ele sopra dentro dessa matéria, e a junção, a união do espírito humano com o corpo formou então um terceiro elemento que é chamado de alma vivente. Então o ser humano é tricótomo, ele é espírito, corpo e alma, certo? E no versículo 22 de Gênesis 2 diz: e da costela que o Senhor tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. É bom pensar que quando eles foram criados ali em um só corpo, como eu disse no início, Gênesis capítulo 1 relata a criação e no 2 a formação. Eles foram criados em um só corpo, foram criados em uma união corporal. E depois na formação, cada um toma forma o seu próprio corpo. Quando Deus tira ali da parte que ele tira do homem para formar a mulher. Mas o que é muito interessante é que eles voltam a se unir de novo, independente se cada um tem um corpo, eles voltam a se unir novamente. O Senhor os uniu novamente. A Bíblia diz que ele forma o homem no versículo 7 e no versículo 22 a mulher, mas ele trouxe ao homem para que ambos caminhassem juntos novamente, ok? Esse é o primeiro tópico da nossa aula, que teve como primeiro ponto a criação, o segundo a formação. O segundo tópico que eu gostaria de compartilhar com você nessa aula é a queda do ser humano. Esse é o segundo tópico. Primeiro ponto, a perca do governo.
Como mencionado na introdução, o capítulo 13 de Gênesis, ele relata então, ele descreve então o relato da tentação, da queda do ser humano, ou seja, de como o ser humano perdeu o governo que havia ganhado em Gênesis capítulo 1, no versículo 28, que a gente falou lá na introdução. Então esse governo agora, ele saiu das mãos de Adão e ele passou às mãos de Satanás. Por isso que a Bíblia vai dizer, em Efésios capítulo 2, versículo 2, dizendo o seguinte: nos quais andastes outrora, quando nós não éramos crentes ainda, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que era o quê? O espírito de Lúcifer, que agora é Satanás, é diabo e Satanás. E em 1 de João, ou melhor, em João, no Evangelho, no capítulo 16, versículo 11, diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então entenda, aqui nós vemos o triste relato, em Gênesis capítulo 13, da perca do governo, quando o ser humano perde o governo para Satanás. Por isso que ele hoje é o príncipe desse mundo. Então, quando nós vemos o triste relato da perca do governo, e como falei no primeiro tópico, o propósito extraordinário do ser humano, mas, preste atenção nisso aqui, tem algo que eu gostaria que você soubesse aqui. É que além de multiplicar a imagem e conforme a semelhança de Deus, dentro do propósito original, o Senhor tinha como objetivo se relacionar com o ser humano que criara. Então nós vemos isso claramente em Gênesis no capítulo 3, no versículo 8, tá? Quando a Bíblia diz, a palavra grega no original ali, halak, traz a ideia de que o Senhor ele andava, ele passeava com frequência ali no jardim do Éden, ali na sede ali da criação divina, onde o Senhor colocou Adão, no jardim do Éden. Então ele ia com frequência. Essa palavra halak traz essa ideia de que ele, não só no dia que Adão pecou, que ele foi atrás de Adão, né, para procurar onde ele estava, mas ele procurava Adão ali com frequência, sempre na viração do dia, para ter esse encontro, para ter essa comunhão ali que foi desfeita ali com o pecado humano. Quando o homem caiu, ele não pôde mais ter essa conexão com Deus, porque o pecado se tornou então um empecilho entre o homem e o Senhor Deus, porque o homem tornou-se pecador e o Senhor Deus, ele é santíssimo, certo? Então isso nos mostra, esse relato nos mostra com mais precisão que o intuito de Deus ao criar o ser humano não era apenas para encher, povoar, que já é algo muito maravilhoso e também fazia parte do propósito de encher a terra, de povoar a terra com seres à imagem, conforme a semelhança de Deus, mas parte do propósito também era que o ser humano se relacionasse com o Senhor diariamente, todos os dias. Esse é o primeiro ponto, né? A perca do governo. O segundo ponto é a condenação. Infelizmente, com a queda, essa comunhão foi perdida, ela foi encerrada, foi interrompida, então deixou de existir entre o homem e Deus. Paulo apóstolo vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 23, o seguinte: pois todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por quê? Porque o ser humano ali, na pessoa de Adão e Eva, eles eram uma matriz reprodutora que foi fabricado, formado, criado e formado para gerar, outros da mesma maneira, da mesma forma. No entanto, todavia, com o advento do pecado, essa matriz reprodutora, que era o modelo padrão para os demais, foi desconfigurada e ela passou a reproduzir agora seres humanos, a imagem conforme a semelhança de Deus, a imagem de Deus na verdade, só que não mais conforme a semelhança de Deus, por causa do defeito dessa matriz reprodutora, que foi desconfigurada pelo pecado. Então como que isso aconteceu?
Da seguinte maneira: Adão e Eva se relacionaram e continuaram, e os próximos, seus filhos e outros, e até agora os seres humanos vêm gerando os filhos à imagem de Deus, mas não conforme a semelhança. A imagem conforme a semelhança não de Deus, mas a semelhança de Adão, ou seja, caídos, ok? A imagem continua, mas a semelhança não. Por isso que lá no tópico da redenção a gente vai falar, né, sobre Jesus, a restauração e etc. Mas preste atenção nisso aqui. Então todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque a matriz reprodutora, que era Adão e Eva, eles foram desconfigurados, né, através do pecado, e todos os seres humanos, então, a partir deles já nascem pecadores, né, desconfigurados, com problema, certo? A humanidade, então, entrou num processo de juízo e condenação por causa do pecado. Morte é o quê? Morte é separação. Quando o ser humano ele pecou, ele não apenas perdeu o governo, como eu falei no primeiro ponto, mas ele entrou no estado de condenação, que é esse segundo ponto. Ou seja, ele se tornou separado de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, porque foram separados, certo? Então, todo ser humano, de lá para cá, no percurso ali da história da humanidade, ele já nasce condicionado ao juízo eterno. Por quê? Por causa do pecado, certo? Então, quando nós vemos isso, observamos isso aqui, nós vemos que é muito importante mencionar que essa separação aconteceu da parte do homem para com Deus, não de Deus para com o homem. Ou seja, Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o ser humano. Se Deus tivesse um problema com o pecado, ele não teria descido ali no jardim do Éden, procurado o ser humano. Mas o ser humano em si é que tem problema. Por isso que Deus é o Senhor e também o Salvador, ok? Porque ele nos salva disso. Por quê? Porque nós é quem temos problemas com isso. Mas vamos então agora falar do terceiro tópico, certo? Qual que é o terceiro tópico então da nossa aula? Redenção da criação, um retorno ao plano original. Esse é o terceiro tópico. Primeiro ponto desse tópico é redenção da humanidade. Uma vez que o homem caiu em pecado, né, o ser humano, ele agora precisa de um resgate. Ou do contrário, ele seria condenado à morte eterna, condenado eternamente ao lago de fogo. Então, a separação entre ele e Deus. Então, preste atenção nisso aqui. Mais do que isso, passar a eternidade ardendo com fogo e enxofre, essa seria, então, a condenação, né? A segunda morte. E Deus, então, amou a sua criação de uma forma inexplicável, que deu o que tinha de mais precioso para resgatar a sua criação. Quando eu falo de criação, eu estou falando, nesse momento agora, estou falando de toda a criação, não apenas mais do ser humano, ok? A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 16 a 18, o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 16. 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crer já está julgado, porque, portanto, não creu no unigênito Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versos de 16 ao 18. Então, preste atenção nisso aqui. O Senhor Jesus, ok, foi então morto como uma oferta de redenção, né? Como diz no Evangelho de João também, ainda no capítulo 1, verso 29, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Então preste atenção nisso aqui. Jesus Cristo, e somente Ele é a nossa redenção. O justo que morreu e ressuscitou para resgatar o governo e a comunhão de volta entre nós e o nosso Pai, Deus. Ok? Esse é o primeiro ponto, a redenção da humanidade. Mas preste atenção nisso aqui. Segundo ponto, vamos falar sobre a redenção de toda a criação. E aqui a gente vai dar uma atenção especial, porque nós vamos falar sobre o assunto que eu mencionei na introdução, que eu falei lá no vídeo da semana passada.
Então, segundo ponto, redenção de toda a criação. É muito importante que ao lermos o texto de João capítulo 13, no versículo 16, nós prestarmos bastante atenção nisso aqui, entendermos de acordo com a sua descrição. O que é isso? É entender da mesma maneira que realmente está escrito. Ok? Tem gente que vai dizer, tem uma linha teológica que vai dizer o quê? Que João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo, mas Deus não amou o mundo. Amou algumas pessoas. Aí, faz sentido distorcer a escritura. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. Mas que mundo é esse? Precisamos entender que mundo é esse. Existe um mundo sistema, que é o mundo corrupto, que a Bíblia diz para não nos amoldar a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E também diz, não ameis o mundo. Está falando desse mundo, o mundo sistema, corrupto. Ok? Mas existe o mundo cosmo. Existe o mundo aion, que é o que? O universo. Então é desse cosmo que está falando João 13, 16. Deus amou o mundo, os planetas. Deus amou o cosmo, Deus amou o todo, o universo inteiro. Presta atenção nisso aqui. Aqui nesse texto de João 3,16, a palavra no original do grego é cosmo, de onde vem a palavra universo, ou seja, os dois mundos, mundo invisível, mundo visível, mundo espiritual e mundo natural, ok? Então é disso que está falando aqui, não é de que Deus amou o mundo, 1, 2, 3 pessoas aqui, um grupo seleto de pessoas, não. Deus amou o mundo, o cosmo todo, as pessoas que habitam o mundo e também o mundo que as pessoas habitam, ok? De onde vem essa palavra universo, que é os dois mundos, como eu acabei de dizer, universo. E quando nós verificamos em Hebreus capítulo 11, versículo 13, que diz que pela fé nós entendemos que os mundos ou o universo foram criados pela palavra de Deus, vai dizer o seguinte: nós temos então aqui a palavra grega aion, que traduzido para o português é universo ou mundos, ou seja, é o plural do cosmo, certo? O plural do cosmo. Presta atenção nisso aqui. Agora, a pergunta que deve ser feita é: o que aprendemos com isso? Depois de entender tudo isso aqui, o que nós aprendemos com isso? E a resposta é: aprendemos que o plano de Deus em Jesus Cristo para a redenção foi para toda a criação, não apenas para o ser humano. Ok? Às vezes nós empolgamos como se tivesse escrito: Deus amou o ser humano de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo cosmo, não o sistema, o mundo cosmo. Ele amou-nos de tal maneira de verdade. Ele amou também o nosso habitat de verdade. Então há restauração para nós, há restauração também para o nosso habitat, ok? É isso que eu quero que você entenda, certo? Há uma restauração para nós, uma restauração para o nosso habitat. Então, a expressão bíblica é o quê? Porque Deus amou o mundo. Então entenda, ao restaurar o universo, Deus não apenas nos resgata da condenação eterna, mas resgata também o nosso habitat, o qual Ele criou para que vivêssemos em constante comunhão com Ele, como eu te falei lá no início. Ok? Então presta atenção nisso aqui. Quando Deus cria o universo, presta atenção nisso aqui, e tudo que nele existe, Ele criou com um lindo propósito, como vemos ao longo da mensagem que eu vim descrevendo, tópico após tópico, ponto após ponto, certo? E o que eu e você precisamos entender é que o pecado adâmico, não é o pecado de Adão, nem o pecado de Adão, nem Satanás, nada, ok? Mudaram, nem frustraram os planos de Deus, ou seja, o plano original de Deus vai funcionar por toda a eternidade. Deus está restaurando, Deus está organizando para colocar em prática por toda a eternidade. Consegue entender isso ou não? Então observe, a Bíblia diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Em Isaías, capítulo 65, diz o seguinte: pois, o Senhor dizendo,
Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, versículo 17. Em 2 de Pedro, novamente, no capítulo 3, do versículo 12 e 13, agora diz o seguinte: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Lembra que eu falei lá no início? O dia do Senhor? É isso aqui que ele está falando. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Lembra? A justiça de Deus começa pela casa. Então, como quem pecou primeiro não foi Adão, foi Satanás, e a rebelião foi lá, não foi aqui, o que acontece? Ele foi expulso de lá, inclusive. Então, presta atenção nisso aqui. Ó. Deus vai julgar primeiro o céu, depois a terra. Então, os céus primeiro serão desfeitos, depois que vai ser a terra. A justiça de Deus, ela é perfeita. Presta atenção nisso aqui. Vamos reler novamente para você pegar a visão. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12 e 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se desfarão. Ok? É assim que os céus serão desfeitos. E vale lembrar que está no plural aqui também, tá? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Versículo 13. Que promessa é essa? Aquela que eu acabei de ler no versículo, no capítulo 65, verso 17 de Isaías. Essa é a promessa, Deus prometeu. E aqui Pedro está dizendo, nós esperamos essa promessa, é nisso que nós cremos. Eu não sei por que a maioria dos pastores e pregadores prega que nós vamos morar eternamente nos céus, a nossa morada eterna é nos céus, sendo que a Bíblia está dizendo, ok, que não está falando isso na verdade. Não tem um versículo que diz isso. Neuquismar, João capítulo 14, versículo 3, 4, deve ser esse daí. Não, lá não está dizendo isso. A Bíblia diz o seguinte, eu vou para o Pai, vou preparar os lugar para vocês, e quando tiver tudo preparado, voltarei eu novamente, e aonde eu estou, no original está escrito assim, estarão vós também comigo. Onde Jesus estava? Estava na terra e em Jerusalém. Por isso ele disse. E tem alguma tradução que vai dizer o seguinte, aonde eu estiver. Aonde eu estiver não está determinando um lugar eterno. Por exemplo, ele pode estar lá nos céus, como a gente vai subir no arrebatamento, para não ser destruído com a terra, mas quando ele voltar é onde ele estiver. Se não tivesse essa locomoção de vai e depois volta para estabelecer o plano eterno, ele não precisava dizer onde eu estiver, ou aonde eu estou, que era na terra e em Jerusalém. Ele teria dito o seguinte, eu voltarei, buscarei vocês, levarei e morarão comigo eternamente no céu. Mas não tem essa menção, não tem isso na Escritura. Ok? Então presta atenção nisso aqui. Isso é o quê? O que significa isso que eu estou te explicando? A restauração e a redenção de toda a criação divina, certo? Então nós temos essa linda descrição do nosso futuro juntamente com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz o seguinte, no Apocalipse capítulo 21, aliás, antes de falar do Apocalipse, eu quero falar para você sobre Filipenses capítulo 3, verso 20, que diz o seguinte, a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o nosso Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E por que eu estou te dizendo isso? Porque no arrebatamento nós seremos arrebatados para lá, ok? Para não ser destruídos com a terra. Nós sairemos de lá depois e viemos para a metade mais ou menos da distância disso aqui, que é chamado de além, onde acontecerá o juízo final, o juízo do trono branco, e o Deus destrói primeiro lá os céus, como está escrito aqui, em 2 de Pedro, ele destrói os céus, refaz, porque os céus é o firmamento, mesmo que nós não vamos morar lá, é necessário que exista, é o firmamento, é a parte de cima, e depois ele destrói a terra também com fogo, seus elementos abrasados serão desfeitos também, é o que está escrito aqui, ó. Mas os céus serão desfeitos e todos os elementos abrasados se desfarão, também a terra será desfeita e todos os elementos também serão desfeitos. Então, essa nova Jerusalém, que é onde a gente vai morar eternamente, ela está nos céus.
okay? De onde também nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o que Paulo apóstolo diz em Filipenses 3:20. No entanto, Apocalipse, o apóstolo João, na sua visão, ele descreve para nós que essa nova Jerusalém ela vai vir do céu, ela vai vir para a terra. Ela vai ficar parada no além, na metade do céu, entre céu e terra. Acontecerá o juízo final, acontecerá todas essas coisas, julgamento, juízo do trono branco. E quando tudo isso terminar, vai ser um período bem longo, quando tudo isso terminar, o novo céu, que é a expansão de cima, já vai estar pronta, a nova terra também já vai estar pronta, a nova Jerusalém termina de descer para se tornar capital do mundo novo, o Éden restaurado. Ok? Então vamos ler agora Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 4, que dizem: o apóstolo João, na sua visão do futuro, ele diz o seguinte: vi um novo céu e uma nova terra. É o que Deus diz que vai fazer, ok? Mas na visão ele diz que já viu porque ele estava vendo ali na visão, mas ainda vai acontecer isso no futuro. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ou seja, a nova Jerusalém vem de uma forma muito linda, de uma forma muito bonita, preparada para a nova terra, da mesma maneira que uma esposa se prepara para o seu esposo, para gerar essa conexão, ok? Maravilhosa, ok? Aí diz assim: então ouvi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo. Tabernáculo é morada, tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo será com eles. Antes de ler o próximo versículo, preste atenção nisso aqui. A Bíblia está dizendo que Deus habitará conosco, não é nós que vamos habitar com Ele no céu. É Ele que vem do céu com a nova Jerusalém e vai habitar conosco aqui na terra, restaurada eternamente. Esses detalhes que as pessoas não prestam atenção é que faz toda a diferença. Deus habitará com eles, será o seu Deus eternamente e eles serão o seu povo eternamente, certo? Então, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Primeiro o céu passou, a primeira terra passou, o aion passou, tudo passou, e agora nós estaremos então vivendo o plano original e de uma forma eterna, de uma maneira que nunca terá fim. Isso para a glória de Deus e para o nosso conforto e gozo eterno. Consegue pegar isso ou não? Vamos lá. No versículo 10 diz: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, ok? Da parte de Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 5, vai dizer o seguinte, fechando aqui a nossa aula, diz o seguinte: nunca mais, quando nós estivermos nesse plano, vivendo tudo isso que eu acabei de ensinar para você, a Bíblia diz assim, ó, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, a nova Jerusalém, e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisa eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Ok? Apocalipse capítulo 22, versos de 3 a 5. Eu sou Neucson Marcelo, um teólogo cristão, e é uma honra poder ensinar para você princípios extraordinários da Escritura Sagrada. Shalom, te vejo na próxima aula em nome de Jesus.